Muita gente pensa que o comunismo ele é uma ideia de, por exemplo, ter um governo grande, ditatorial, que, que manda em tudo e que é cheio de regra e tudo mais. Só que na teoria, no fundo, o significado do comunismo não é esse exatamente, sabe? Ele, na verdade, o comunismo, ele prega, ele busca um mundo sem governo, ou seja, não é descontrolado, sem ordem. É um mundo sem político, sem classe social, sem dinheiro. Um mundo que é organizado por si só. Então, não tem a ver com um governo gigante, um governo que é ditador, algo cheio de regras específicas. Pensa assim, pensa num jantar de Natal na sua família, um jantar de Natal de família, e aí a sua mãe vai lá e faz o Chester, aquele peru de Natal, o Chester de Natal, né? Aí um tio vai lá, compra as bebidas, compra o refrigerante, suco, as bebidas que vocês querem tomar, um vinho, né? Um primo foi o responsável por arrumar a mesa. Seu primo foi responsável por arrumar a mesa, ajeitar os talheres. E aí sua avó, que já viveu muito, é mais de idade, já não consegue fazer muita coisa, não fez nada assim manualmente e tudo mais, mas ficou a responsável por contar histórias de vida e dar ensinamento durante esse jantar, né? Aí na hora que tá tendo a refeição, na hora que termina, ninguém cobrou dinheiro de ninguém em momento algum. Nem no início, nem no fim. Aí, aquele primo que arrumou a mesa, ele é adolescente, ele come muito, né? E aí ele comeu 3 pratos. Comeu 3 pratos, bebeu muito refrigerante, né? A vovó, que já é velhinha, tadinha, ficou atenta tanto nas histórias que comeu um pratinho pequenininho. Um pratinho, foi comendo devagar enquanto contava as histórias, mas também não consegue comer muito, né? Só que nesse cenário aí, imagina que ninguém acha isso injusto, sabe? Ah, ok, tudo bem. Tá tudo bem. E o cenário disso é a visão de que cada um vai ajudar conforme pode, conforme tem capacidade, conforme consegue, né? E também, por outro lado, cada um ali vai receber o que precisa. Ou seja, a vovó que não conseguia ajudar muita coisa, não mexeu com nada muito manual e tudo mais, mas contou suas histórias, contou seus ensinamentos de vida. O primo, que já era mais forte, ficou por conta de carregar os pratos, ajeitar os pratos, os copos. Até no final posso dizer que ele lavou as louças, né? Ou seja, cada um aí ajudou com o que pode, com as suas capacidades. E, no fim, recebeu o que precisava. A vovó não precisava de comer muito, porque já é velhinha, não aguenta comer muito, comeu um pouquinho. O primo que tá em crescimento, 15 anos, come muito. Chegou ali, comeu 3 pratos, comeu bastante, né? Então, isso serve para mostrar a ideia geral do comunismo. A ideia geral do comunismo é poder transformar uma sociedade inteira, inteiramente todos daquela sociedade, e não só conhecidos, porque esse exemplo que eu dei de um jantar de Natal são pessoas conhecidas, mas é transformar a sociedade inteira de várias pessoas desconhecidas, milhões de pessoas desconhecidas, nessa dinâmica
de cada um faz o que pode e recebe o que precisa. Entende? Ou seja, esse sistema do comunismo é a pessoa produzir por um senso, igual o senso de uma mesa de Natal. Ela produz, ela vai fazer de acordo com as suas capacidades, por amor àquela ideia, por amor à sua família, por amor à comunidade. Então, ela vai ter esse senso de comunidade, essa ideia de plenitude de estar realizando as coisas e fazer por conta própria, sem querer necessariamente dinheiro ou algo em troca, por simples participação e vontade própria. Porque ela quis participar daquele momento, ela quis dedicar o seu tempo àquele momento e ela sente e faz com que exista a participação dela naquele ambiente, né? Então, o sistema do comunismo seria isso, o senso de comunidade das pessoas, onde as pessoas vão produzir as coisas de acordo cada uma com sua capacidade que tem de produzir, né? E vai receber ali, tirar dos estoques da criação, tirar dos estoques da produção, do que foi fabricado, só aquilo que ela realmente precisa e necessita. Uns vão necessitar mais, outros vão necessitar menos, né? Então, se a gente for comparar com questões, por exemplo, do socialismo, o socialismo tem uma ideia um pouco parecida, mas ele ainda tem um centralizador daquilo tudo. Ele ainda tem um centro que vai coordenar tudo que está ali envolvido, que é o Estado. Vai ter uma figura central. Então, basicamente, esse Estado do socialismo vai servir como um Estado forte para poder centralizar tudo e servir como quem vai ditar as regras para poder retirar a fábrica dos ricos, retirar os meios de produção de uma pessoa única ou um grupo de pessoas únicos, né? Organiza, então, a economia de produção e de distribuição, né? Faz a parte cultural e educativa de ensinar as pessoas a produzirem por senso de comunidade, por amor e pelas suas capacidades, e também só retirar o que precisa, né? E ainda vai existir nesse ambiente de socialismo um salário e um dinheiro que vai ser uma moeda de troca para conseguir pegar suas coisas, né? Já quando a gente salta para o comunismo, aí eu falei aqui já de socialismo em outro vídeo, então depois, se você quiser ver, tá aí um vídeo completo, tá bem? É só entrar no canal e procurar socialismo que você vai achar. Então, quando salta do socialismo então o socialismo é quase que a primeira fase, o pontapé inicial ali de um comunismo, né? Então, depois que tem a evolução disso, então quando as pessoas realmente elas conseguem se acostumar a viver nesse senso de comunidade, sem aquela ideia de muito distanciamento social de pessoas e tudo mais, e tirar o que precisa e produzir o que é capaz, aí saltamos então para o comunismo, que é onde todas as pessoas estão ali por senso ética, senso e questões pessoais, olhando para essa comunidade com o interesse de contribuir para ela, e também todas as pessoas dessa comunidade começam a ter acesso às coisas que são necessárias para ela, entendeu?
Aí, quando isso atinge uma autossuficiência, ou seja, os membros dessa comunidade têm a consciência, os produtos que ali produzem são suficientes para todo mundo e todas as pessoas participam conforme pode, de acordo com as suas capacidades, já não é mais necessário um governo, um estado ou uma centralização para poder gerenciar isso tudo. Porque todo mundo ali dentro daquela comunidade já tá como uma engrenagem, sabe? Então, basicamente o estado nesse momento pode ser removido e as próprias pessoas, a própria comunidade vai se organizar automaticamente, né? Então, dinheiro não vai fazer mais sentido nessa comunidade, porque se você precisar, você vai ter acesso de acordo com a sua necessidade, porque você vai ter a consciência de que só vai pegar o que precisa, e todas as pessoas buscam produzir por consciência própria, acordam e pensam, não, eu tenho que produzir por causa do senso da comunidade e que eu sou um papel dessa engrenagem, dessa comunidade. E tem pessoas ali que vão precisar mais do que eu e outras que vão precisar menos, e eu preciso de tal coisa, né? Só que para isso funcionar, a cabeça e a mente do ser humano, ela precisa de mudar o seu estado natural das coisas, né? Porque se a gente vê o capitalismo, que eu também fiz um vídeo sobre o capitalismo aqui, eu tenho um vídeo aqui explicando sobre o capitalismo, só depois dar uma procurada. O motor para o ser humano vai ser um benefício próprio. Então, no capitalismo, a pessoa vai buscar o próprio benefício, né? Já no comunismo é o lado oposto. Ele não pensa como um benefício próprio. Ele pensa e tem a ideia da sociedade como um todo. O comunismo vive para que a sociedade toda pense como um todo, né? E diferente do socialismo, né? No comunismo, a ideia é até parecida ali da sociedade pensar como um todo, cada um produz o que pode e pega o que tem, mas não tem um Estado para gerenciar essas coisas e não deixar que tenha desvios de caráter e desvios nessa sociedade, por exemplo, para enriquecer uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Então, no comunismo, a gestão é feita pelos próprios membros dessa comunidade, dos trabalhadores e dos membros, só que de forma orgânica, forma normal, não tem hierarquia, ninguém é maior que ninguém, todo mundo é igual. Só que, se a gente for avaliar a própria teoria, né? Essa teoria do comunismo, não existe no mundo e na história uma sociedade ou um país que viveu essencialmente esse tipo de regime, né? Nenhum país passou da fase socialista para comunista, porque sempre teve alguma centralização para dominar e gerenciar aquilo tudo. Então, o comunismo tem essa pequena falha de transição, sabe? De tirar o Estado e não ter mais o Estado. Porque, teoricamente, o comunismo, o governo deveria organizar as coisas, ajeitar ali e tratar a parte da cultura para as pessoas pensarem de uma nova forma, depois sumir, depois desaparecer, não participar mais daquilo. Só que na história e nas sociedades que tentaram implementar isso, quem ganhou o poder, quem ficou como Estado, como governo, normalmente não abre mão. Não larga, sabe? Não fala, não, a partir de agora então, pronto, não temos mais governo. Ninguém abre mão. Em país, em lugar nenhum,
nenhum tipo de comunidade houve essa questão de abrir mão e não ter hierarquia. Então, travou ali num estado socialista bem desenvolvido, num desenvolvimento grande, num alto desenvolvimento, como socialista, né? Estou falando de desenvolvimento econômico, nem nada, pode ter acontecido também, mas o desenvolvimento social do lado socialista foi desenvolvido, mas o Estado estagnou, o governo estagnou e acaba que pode se tornar autoritário ou ser o centro sempre. Então, não existe essa parte da dissolução e do sumiço desse governo existente. Acaba que se torna autoritário, ditador e tudo mais, né? Só que, quando se coloca na teoria do comunismo, também tem um segundo problema, tem um outro problema, que é, não tem preço, não tem dinheiro. Então, a coordenação da produção e saber o que deve ser produzido para muita gente, quando entra um volume de muitas pessoas, por exemplo, milhões de pessoas, milhares de pessoas, acaba que quase que beira o impossível, né? Porque imagina, se tratar milhões de pessoas, cada uma com uma particularidade diferente, da mesma forma, sendo que, como é a própria ideia do comunismo, cada um vai tirar do que precisa e ajudar como pode. Então é difícil saber o que realmente é o espelho do que aquela sociedade precisa, né? Então, o comportamento humano e até mesmo a própria natureza humana, cada um ser de um jeito, acaba que dificulta a implementação do comunismo em sua essência, em sua verdadeira teoria, né? Então, acaba que o comunismo é uma ideia muito difícil de ser implementada, beira a ser impossível, né? Justamente porque não vai ter classe social, dinheiro e um centro, um governo, vai operar na base da solidariedade, da ideia do senso de comunidade, né? Mas todo mundo que tentou fazer isso, no fim, acabou se tornando mesmo, né? Governos ditadores, governos autoritários, e que, no fim, às vezes, aplicou foi mais o socialista autoritário ou ditador do que o comunismo em si, em sua essência. Porque o comunismo em si não deveria ter o governo e as pessoas deveriam ter um senso solidário, um senso de comunidade. E que também, um segundo problema que não deixou com que isso acontecesse é o próprio ser humano, que não, alguns, e grande parte, né, na verdade, alguns não, eu diria até mesmo grande parte, não consegue viver só com o que precisa, né? Muitos seres humanos têm ego, têm ganância, e tá na natureza essencial do coração do ser humano. Então, para gerenciar milhões de pessoas que pensam de forma solidária, de forma social, todos tinham que pensar assim. Então, se tem um desvio ou outro, acaba que pode ter até influência de poder outras pessoas se desviarem e tudo mais dessa ideia. E você acha que algum dia aí é possível implementar o comunismo em alguma sociedade, alguma comunidade? Quantas pessoas será que dava para implementar uma sociedade comunista? Ou será que dava para implementar aí? Me deixa a sua opinião. Ou será que dava para implementar aí uma sociedade grande com milhões de pessoas no comunismo, né? Onde que o interesse era mesmo produzir e também a consciência era só tirar o que a pessoa precisa
Você acha que o ser humano é capaz de evoluir mentalmente, espiritualmente, tudo mais, no ponto de chegar nesse tipo de sistema? Me conta aí. Ó, fica com Deus e até mais. Um grande abraço.